Vamos lá. Eduardo Bolsonaro ataca Renan Santos. Eu recebi isso, aí quando eu vi não tinha ataque nenhum, né? Vamos ver aí o que é. Fazer um grupo político. Um grupo político se faz com organização. Uhum. É por isso que você vai ver até o Renan lá da MBL tá dando razão para nós. Por quê? Porque ele está construindo um movimento, né? Um partido político. E mesmo sendo muito menor do que nós, eles conseguiram ter uma organização para fazê-lo. Enquanto que nós não. Conseguem compreender o meu ponto nessa questão toda? E a minha diferença, que sou, né, um político, estou dentro de um campo, estou dentro de um projeto, e o Paulo, que pode dar a opinião dele para o que bem entender. Ah, Paulo, você pode ter opinião, né? Só que essas coisas têm que ser resolvidas internamente. Internamente, tipo, vídeos, tweets, discurso na tribuna linchando a Ana. Fazer um grupo. Esse Paulo. Eu vou. Pessoal, é muito importante a gente opinar sobre esse caso. É muito importante. Alguém aqui ouviu falar do Derrete MBL? O Derrete MBL consistiu em 2019 de um cancelamento feito pela direita ao MBL, porque o MBL não decidiu, quer dizer, decidiu não participar das manifestações que o Bolsonaro convocou no começo do ano de 2019. Manifestações que naquela época já estavam falando em fechar STF, fechar a Câmara dos Deputados, manifestações de culto ao Bolsonaro, no momento que o Bolsonaro entregava a cabeça da Operação Lava Jato em troca da salvação do Flávio. E nós estávamos denunciando isso. Ou seja, em 2019, cara, faz tempo, são 6 anos. Em 2019, a gente já estava denunciando todos os erros e os crimes do Bolsonaro. Não tinha Ana Campanholo fazendo isso, pelo contrário, ela era oportunista e estava, né, Minde Bolsonaro. Não tinha Carol Detone, era deputada federal, Minde Bolsonaro. Não tinha canal Hipócritas, pelo contrário. Essa turma toda cancelou o MBL. Todo mundo cancelou. E depois cancelaram o Danilo Gentili, cancelou todo mundo que era de direita e que não estava achando o governo Bolsonaro minimamente bom. Quem não abaixasse a cabeça era cancelado. A palavra cancelado. O Derrete MBL teve como objetivo fazer milhões de pessoas, porque foi na casa dos milhões, deixarem de seguir as redes do Movimento Brasil Livre, o movimento Se Queimar, essas pessoas irem seguir os outros. Por exemplo, o canal Te Atualizei participou do cancelamento e ganhou seguidores. Gente que seguia a gente foi tudo para lá. Um monte de gente. E aí, né, todo mundo se refastelou, todo mundo ficou famoso. O famoso gayzinho de Belo Horizonte, não vou citar o nome, mas vocês sabem quem é, né? Ele ficava atacando a gente recorrentemente. Porque era a estratégia, né? Ah, isentão, é esquerdista, é comunista. Nunca falou um A de todos os crimes do Bolsonaro. O Bolsonaro é um criminoso, pô. O Bolsonaro entregou a Lava Jato pra salvar o filho ladrão, o Flávio. O Flávio é ladrão. O Flávio é rachador. Eu repito, o Flávio é ladrão. E eles traíram todo o eleitorado deles pra salvar o ladrão. E todos esses caras, da Ana Campanhola, Carol Detone, a esse Paulo, todo mundo, não falou nada. Aí agora quer falar? Porque interessa a eles? Não, não vão falar não. Eduardo Bolsonaro, chibata neles. Ai, não, agora eu tenho meu direito. Você não tem direito a nada. Você é só oportunista. A sua liberdade de opinar contra os Bolsonaro, de não ser um vassalo do Bolsonaro, não foi conquistada. Vocês não têm esse direito. Porque vocês participaram do cancelamento de todo mundo que, com razão e por argumentos certos, questionaram. Veja, nós apontamos, ó, tem crime sendo cometido no governo do Bolsonaro. Fomos cancelados. Vocês, eu quero concorrer pro Senado. Atendi. Vocês não têm nenhuma motivação verdadeira. Vão todo mundo pro inferno. Eduardo Bolsonaro, chibata neles e conte conosco. Eu quero todo mundo chibatado ali. E o Paulo do canal Hipócritas ficou cancelando a gente por anos com aquele canal de mongoloide, de débil mental, de retardado, humor de retardado do canal Hipócritas, humor entre aspas, humor a favor do governo. Esse retardado agora quer ter uma opinião? Não vai ter uma opinião, vai tomar a chibata do Eduardo. Eduardo, bata 2 vezes, uma por você, uma por mim. Não vai. Ai, não, agora eu tenho. Você não tem nada. Vocês são só canceladores oportunistas vagabundos. Chibata neles, Eduardo. Chibata em geral. E outra coisa. É a regra ali. Ai, não, mas veja nada. Vocês não tinham nem razão. Nunca tiveram um argumento do ponto de vista ideológico ou moral ou ético. Vocês não falaram quando o governo Bolsonaro botou um monte de ladrão roubando barra de ouro no Ministério da Educação. Vocês não falaram nada. Quando ficou fazendo piada com a galera que morreu na pandemia. Piada! Tirou sarro. Vocês não falaram nada. Estavam lutando pela liberdade, né? Quando o Bolsonaro estourou o teto,
11 vezes no mandato dele. Quando ele entrou com a PEC kamikaze, quando ele preparou o campo pro Lula assumir, quando eles participaram da destruição do Lava Jato e colocaram o Lula de volta, quando o Eduardo Bolsonaro comemorou que o Lula ia participar das eleições e que ele ficaria elegível novamente, quando os Bolsonaro acabaram com o pacote de crime do Moro, tudo isso eles ficaram calados. Aí não tinha opinião divergente com o capitão. Não tinha, né? Esse é o ponto. Esperar o Bolsonaro ficar doente, tá morrendo, aí vocês vão apunhalar eles. Vocês são piores que o Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro tem que bater em vocês, porque vocês são piores do que o Eduardo Bolsonaro. Vocês são piores do que o Jair Bolsonaro. Vocês são os piores de todos. Vocês são os piores seres humanos que tem. Vocês são pessoas demoníacas. Vocês vão apodrecer no inferno, e com razão, porque o que vocês fazem é pura crueldade, é pura fingição, é puro oportunismo. Que isso? Vocês são o pior tipo... Volto a colocar. Vocês são o pior tipo de ser humano que existe. Não apenas vocês são errados, vocês são canalhas. Não apenas vocês defendem o que é errado. Vocês traem, vocês aproveitam que o cara tá morrendo pra trair. Não se esqueçam disso. Vocês estão fazendo isso agora no momento que o Bolsonaro tá morrendo. Tá? Lembre-se disso quando for votar nessa turma. Morrendo! É agora, quer dizer, o cara não tem condições de se defender e vocês organizar um motim interno no momento que o cara tá com um problema de saúde. Vocês vão se amotinar. Tem um capitão de um barco, imagina assim, tem um capitão do barco, o barco tá tomando bomba dos dois lados, o barco tá afundando. O capitão tá morrendo, aí vocês vão organizar um motim no barco? Porra! Tô vendo, hein? Que gente decente, hein? Que gente bacana. Caramba, eu nunca vi um troço desses, tá? Eduardo Bolsonaro, chibata neles. É que assim, as pessoas do nosso campo têm a tendência de querer, não, olha que legal, né? A Carol Detone, a Ana Campanholo, elas estão... Então o quê? Elas cancelaram a gente. Toda essa turma cancelou a gente e se calou pra todos os crimes do Bolsonaro. Agora quando envolve cargo! Elas querem ter uma opinião contrária? No momento que o cara tá morrendo e você vai falar que é normal isso? É osso, hein? Eu olho, né? E aí todos os outros, né? E o Cleitinho? Eu queria perguntar pra vocês, e o Cleitinho? Que já avisou, ó, minha dívida de gratidão com o Bolsonaro tá paga. Aí acabou, né? Igualzinho o Fernando Holliday, né? Vocês estão sofrendo, e aí é a ironia do destino. Eu preciso avisar assim, né? Porque o Eduardo Bolsonaro provavelmente vê as coisas que eu falo. Eduardo, cadê o momento em que você vai pegar o Fernando Holliday, toda a turma, todos os ex-MBLs, é só montar isso. João Bétega, que parecia um caminhão de som. João Bétega falava que o Bolsonaro era um retardado. Atacava o Bolsonaro. Agora ele é bolsonarista, ele some em caminhão de som com vocês? É isso? Chiquini. É que assim, a lista, é só pegar a lista dos MBL, né? É Felipe Lins, o famoso novinho da Vila Lavínia, né? Se souberem, vocês vomitariam. Vomitariam. Eduardo, vocês vão ficar dando guarida pra esses caras? Que é complicado também, né? Eu tô avisando, ó. Eu tenho a lista, ó. Vocês vão ficar, essa gente não vale nada. Se a gente andava com o MBL e pedir impeachment. Aí vocês vão ficar aceitando? Porque não adianta também só dar uma indireta aqui ali. Tem que ser brabo, dá o nome aos bois, pô. Dá o nome aos bois. Olha só que legal, né? Como funciona o Nicolas. Ó o jogo. Vocês não vão dar o nome pro Eduardo? Você vai ter que falar do Nicolas. Aqui, ó, o Nicolas. Alô, Santa Catarina, hipocrisia da esquerda. 21/11, nós vemos lá. Entrada gratuita, oração de mentira aqui. Vamos transformar essa geração. Não, você não vai transformar nada, Nicolas. Você não vai transformar nada. Aí tá lá ele e ela, juntos, né? Carmelo Neto, como está... Gente, ô Eduardo, você tem que fazer uma revisão crítica aí. Esses caras estão aí no time de vocês. São eles que vão te apunhalar. A queda de vocês está vindo pela mão das pessoas que traíram outros e que se juntaram a vocês. Não é profético? Tem uma coisa meio profética, né? Em grande medida, a queda de vocês, olha só, vocês acreditaram tanto que o MBL era o inimigo de vocês, que vocês colocaram pra dentro do corpo do bolsonarismo um monte de ex-MBL. E essas pessoas estão apunhalando vocês por dentro. Olha que legal. Eu vou até falar, são infiltrados do MBL. Eduardão, deixa eu te dar uma dica. Fala isso, inventa que eles são infiltrados do MBL, que estão se infiltrados por dentro, uma estratégia das tesouras, aí inventa um nome aí que você quiser, uma estratégia gramsciana, só pra fazer isso, e expurgue esses caras, velho. Essa gente não presta, mas não vai fazer, o problema é que não vai fazer.
problema, a família Bolsonaro tem que entender que assim, você só vai sobreviver se você cortar o tumor. E você vai ter que amputar pedaço do seu corpo. O seu corpo está podre, tá? O corpo do bolsonarismo, do movimento político dele, está podre. Então a perna tá gangrenada, vai ter que cortar a perna. Ah, mas eu quero ter perna. Você não tem perna, a perna tá gangrenada. Ah, mas eu sempre tive perna. Você não tinha perna. Você tava com um membro seu podre, enxertado lá de maneira falsa, e você vai ter que arrancar. Então eu vou virar um cotoco. Sim, você vai virar um cotoco. Você vai virar um cotoco. Vocês vão diminuir de tamanho, vocês vão virar um cotoco. Difícil, né? Pessoal, like. Tá sendo emoção não? Agora sim. Like na live e compartilha essa live nos seus grupos. Você não acha que vai ter que chegar uma hora em que bolsonaristas no geral, inclusive esse que você citou agora, vão ter que escolher entre esse cara aqui, que já escolheu o lado dele, e o Bolsonaro de vez? Hã? O Nicolas marcar esse evento agora, ou deve ter marcado já, mas ele mantém esse evento agora com a Ana. É óbvio que ele tá sinalizando apoio. Sim. A imagem, inclusive, é ele e ela juntos. Ele tá sinalizando apoio. Ele tá falando, ó, tô com você. Ai, ô, Ana, eu não posso comprar essa briga agora, mas essa é a ajuda que eu dou. Ai, hipocrisia da esquerda. É isso. Agora, o Eduardo tem medo até de falar o nome do Nicolas. O Eduardo tem medo de falar o nome do Nicolas. Eduardo, o Nicolas está trabalhando para agora, já pra eleição de 26, acabar com vocês. Ele quer... Qual é o teste? Em 26 é o ano da independência. Em 26 eles vão concorrer para deputados e senadores. E eles vão ganhar e vocês vão sumir. E aí já para 30, vocês não existem mais. Sacou, capite? E uma das estratégias é inclusive botar o Tarcísio de candidato, que o Tarcísio não é Bolsonaro. Aí já rodou o jogo. O jogo virou, sacou? É outro jogo. É esse o game. Então vocês têm que entender. Vocês têm que entender e vocês têm que fazer alguma coisa pra vocês. Ou vocês não fazem nada também. E quem vai ter que enfrentar essa gente somos nós. Ou seja, sobrou pra gente cuidar da cagada que vocês fizeram, né? Tudo bem. História da nossa vida. Né? É fogo. Então, assim, vocês do Movimento Brasil Livre, vocês que vão ingressar no Partido Missão, tá? Eu cheguei a ver gente aqui, nossa, no apoiadores nossos, Renan, Ana Campanholo faria muito sentido. Não faz nenhum sentido conosco, tá? Então vou repetir pra todo mundo de maneira muito clara. Nós somos nós não somos essas pessoas. Nós não somos eles. Vocês não serão simpáticos com essas pessoas são adversários políticos nossos. E eles são o pior tipo de adversário, porque o de esquerda é o inimigo óbvio. Esses aí são inimigos dentro do campo, eles são parasitas. Eles são parasitas. Eles são uma doença parasitária. E você precisa eliminar a doença parasitária para poder sequer brigar com a esquerda.